Olá, seja bem-vinda você que adquiriu o projeto de coração. Hoje eu vou te ensinar todos os passos na máquina, então se você comprou sua bordadeira há pouco tempo, nunca fez nenhum projeto na máquina, fica tranquila que essa aula aqui você vai conseguir bordar e vai ver que é super fácil. Vou te mostrar de forma descomplicada como bordar. Lembrando que a gente tem a versão porta-cartão e a versão porta-documentos. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa entretela ou o TNT no bastidor. Eu tô usando aqui o bastidor 13x18, a minha máquina é a BP 1430 e eu gosto de usar o TNT. Esse mais fininho, assim, usado para toalha de mesa de festa infantil, sabe? Que ele é até meio transparente, ele é bem molinho. Eu não sei dizer a gramatura porque eu nunca pergunto quando eu compro, mas ele é bem molinho. Eu gosto muito dele porque ele ajuda a dar um resultado final muito melhor do que a entretela, na minha opinião. Então, eu vou colocar ele aqui no bastidor. E aí, eu vou prender bem o meu bastidor, vou deixar ele bem esticadinho. Me certifico que tá bem esticado. Aí, eu finalizo aqui de apertar com uma chavezinha. Aí, eu separei aqui o tecidinho que eu vou usar pra fora, o tecidinho que eu vou usar pra forro. E eu separei também a manta acrílica, eu tô usando aqui a R2. Pode ser a R1, o que você tiver aí. Que vai ser a parte de fora e a parte de dentro. Pra divisória, eu separei um pedaço de tecido que eu vou dobrar ao meio. E um TNT mais grossinho. Esse aqui eu também não sei a gramatura, mas ele é bem durinho, ó. Mas pode ser outro material que você tem aí. Eu só quero que deixe a divisória dura, sem dar muito volume, pra máquina não passar muito trabalho, assim, pra bordar, né? Então, ele é bem fininho, ele não vai dar volume, mas ele vai deixar essa parte durinha. E aí, a gente vai dobrar o tecido e vestir o tecido ao redor desse TNT, ó. Que ele vai deixar essa divisória bem durinha, porém sem volume. Se quiser passar uma costurinha aqui na parte de cima, pode passar, mas é totalmente opcional. Vou fazer aqui com vocês sem passar, como se eu não tivesse máquina de costura também. E aí, eu vou usar esse plastiquinho aqui, ó, que é o plástico celofane ou papel nacarado, como alguns lugares chamam, que nada mais é do que aquele plástico furta-cor usado para cesta de café da manhã, que ele vai dar esse efeito brilhosinho aqui, ó, na borboleta. Então, esse plastiquinho aqui, para quem trabalha com bordado, esses bordados em ripple, é bem importante vocês terem, ele é barato. E rende bastante uma folha, então vale a pena ter para uns acabamentos bem bonitos. Vou usar tesourinhas aqui, o isqueiro para fazer acabamento ou uma vela. E eu vou usar aqui duas bobinas, uma branca, que eu já vou deixar cheinha, e uma com a cor que eu vou fazer o acabamento, que no meu caso vai ser cinza. Já deixa ela cheia também para agilizar, porque a gente vai precisar dessas duas, tá? Aqui eu vou pegar um dos tecidos principais e a manta acrílica e eu vou passar o ferro em cima para já grudar na manta. Se quiser usar uma colinha, pode usar. E aí eu vou levar o meu bastidor lá para a máquina. Com o bastidor aqui na máquina, eu coloquei embaixo a minha linha branca, tá? Vamos começar todo o processo de bordado com a linha branca embaixo. E a linha que a gente vai colocar em cima, na agulha, pode ser a cor que você vai bordar o nome, porque os primeiros processos vão ser marcação, e aí a primeira coisa que vai realmente aparecer é o nome, então a gente já pode colocar a linha da cor do nome. Feito isso, vamos dar play. Ele vai primeiro fazer a marcação de onde a gente vai posicionar o tecido, tá? Então, ela tá fazendo aqui a marcação. Ó, ela fez a paradinha, arrematou ali a linha. Ó, agora eu vim com o meu tecido, passei ele na manta, tá? Pra ele grudar. Então, passa o ferro, porque gruda e fica mais fácil de bordar e também fica mais bonito, não corre o risco do tecido ficar amarrotado ali.
Levei para a máquina, agora ela vai bordar para prender. Nessa hora vocês podem segurar. Agora, ó, ela tá fazendo a marcação para prender. Nessa hora, segura, assim, para não correr o risco do tecido enrugar, algo do tipo. E é importante sempre cortar um pouco maior, porque aí a gente tem essa sobrinha a mais, né? Se corta muito pequeno, pode acontecer de dobrar, de acontecer alguma coisa. Se quiser prender essa parte com a fita, pode prender também, ó. Fez a marcação e agora ela parou e vai bordar o nome. Como eu já deixei a linha da cor do nome, não preciso trocar. A iluminação aqui da máquina tá clareando demais na câmera, mas mudei um pouquinho aqui para ficar melhor de visualizar. Tá bordando o nome. Esse processo do nome eu vou dar uma aceleradinha, tá? É legal já deixar com a cor do nome, porque não precisa trocar ali nos outros momentos, porque aquelas linhas que fez a marcação, elas não vão aparecer depois. Ó, bordou o nome. Agora a gente vai trocar a linha para a cor da borboleta, da asinha da borboleta. E aí a gente vai precisar daquele plástico nesse momento que a gente vai usar. É um pedacinho pequenininho mesmo, porque a borboleta é pequenininha. E aí a gente posiciona ali, ó. Eu coloquei a linha verdinha em cima, porque eu acho que vai ficar um destaque bem legal aqui no tecido cinza. Essa parte do plástico, se vocês quiserem grudar com a fitinha crepe, pode grudar também, tá? Ó, aqui quase que se eu não estivesse olhando pra arrumar, ia dar problema. Então, esses plásticos, assim, que vocês forem usar, sempre usam a fitinha crepe e gruda, porque facilita aí pra vocês. Ó, dei uma acelerada, porque essa parte ela só vai bordar a borboletinha pra gente não ficar preso muito tempo aqui no vídeo, tá? Bordou, tá fazendo o contorno. E aí agora, já tirei o excesso do plástico e eu vou vir com a linha cinza que vai fazer o corpinho ali da borboleta. Então, eu coloquei um cinza mais escuro pra se destacar ali. Aí a cor, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, mas eu achei que ficou bem bacana com essa sugestão de cor, tá? Um cinza mais escuro, fica bem legal. Vocês vão gostar bastante que essa peça ela é bem rapidinha de ser bordada. Uma delícia e fica linda, linda. Ó, bordou ali o miolinho, o corpinho da borboleta. Agora eu tô tirando o bastidor da máquina. E aí, o que que eu fiz? Eu vim no avesso do meu bordado e colei aqui o tecido com essas fitinhas crepe. Essa fitinha é bem importante vocês terem aí no bordado, a gente usa bastante, tá? Ó, eu só colei ela ali atrás, tô levando o bastidor pra máquina de novo. E vou dar o play ali na minha máquina, que ela vai fazer a costura pra prender aquele forrinho. Aqui eu tenho que escurecer um pouquinho a câmera para vocês conseguirem ver melhor o bordado, porque a luz acaba que dá um reflexo muito grande. Ó, finalizou ali, eu vou tirar o bastidor da máquina de novo, pra gente colocar o bolsinho. Aí aqui, nessa hora, a gente vai precisar da régua e de uma canetinha que apague com ferro. Esse aqui é um modelo porta-cartão. Então, a gente vai fazer uma marcação a partir daquela costura ali pra cima de 7 centímetros. E aí, faço um risco, que vai ser aqui que eu vou posicionar o meu bolsinho. Quem estiver fazendo o tamanho porta-documentos, a gente faz essa marcação de 9 centímetros, tá? Aí, aqui, ó, a gente vai alinhar aquela parte que a gente dobrou do bolsinho. Se quiser fazer essa parte de outra cor, ou forrinho de outra cor, pode fazer totalmente opcional, tá?
Aquelas fitinhas que a gente usou para prender o forro, agora a gente usa aqui, ó, para prender o bolsinho. Prende bem, tá? Porque essa parte vai ficar embaixo para não correr o risco de dobrar, acontecer alguma coisa, tá? Então é bem importante prender bem essa parte. Não tem problema se por acaso a costura pegar em cima da fita, tá? Não tem problema. Só se certifica de prender bem. E agora vamos levar novamente para a máquina. Agora aqui na máquina, vamos dar o play e ela vai fazer a costurinha aqui. Eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo. E ela vai fazer essa costura prendendo o bolso e vai fazer uma costura reforçada em toda a volta da nossa carteirinha, para quando a gente for recortar, ter essa costura assim mais reforçada, tá? Para não correr o risco de cortar a costura. Com essa etapa feita, vamos tirar o bastidor da máquina. E aí, nesse momento, para a gente não acabar esquecendo, já vem, tira a bobina branca e coloca a bobina com a cor do acabamento, que no meu caso aqui vai ser o cinza. Então, já vamos colocar para não correr o risco da gente esquecer, porque já aconteceu de eu esquecer, deixar para trocar depois e acabar esquecendo. E aí, o acabamento não fica bom. Então, já troca para garantir que não vai esquecer. E agora, a gente vai vir e cortar todo esse excesso, tanto da parte do forro quanto da parte de fora. Tira ali as fitinhas e vamos cortar todo o excesso. Essa minha tesourinha aqui, ó, eu gosto bastante, é uma tesourinha de precisão, ela corta bem retinho da costura. Ela é ótima de corte, então, para cortar assim com mais camadas, como a manta. E nessa hora aqui, ó, não precisa ter pressa não, tá? Vai indo aos pouquinhos e corta o mais perto possível da costura que você conseguir, porque aí vai dar um acabamento melhor quando for fazer a costura de acabamento, tá? Então, a gente corta todo esse excesso. Vou dar uma aceleradinha aqui nessa parte também, pra gente não ficar aqui muito tempo no vídeo, pra vocês não ficarem muito tempo no vídeo, porque eu sei que vocês querem bordar e fazer essas lindezas, né? Aqui eu primeiro corto o bolso, porque senão é bem grosso, né? Então, eu corto o bolso, que esse TNT ele é um pouquinho mais grosso. E aí, depois eu corto o tecido de fora, assim também eu consigo cortar mais perto da costura. Ó, vou cortando aqui todo o excesso mais pertinho da costura possível, sem cortar a costura, né? Essa parte também tem que tomar cuidado para não puxar demais, para não sair do lugar, tá? E voltamos ali para a máquina que vamos fazer a costura de acabamento. Então, certifica que a linha de cima tá cinza e a linha de baixo tá cinza também, se vocês forem fazer o acabamento em cinza, lógico. Aí, ela vai fazer ali, ó, a costurinha, que é uma dobra ali para facilitar a dobra da abinha, na verdade, né? E fica bem charmosa essa costurinha. E agora ele vai fazer a costurinha para fechamento mesmo, para acabamento. Eu vou dar uma acelerada também. Agora, tiramos do bastidor que nós vamos fazer o acabamento. Aqui eu vou tirar do meu bastidor a entretela. Quem usa entretela, a minha entretela que eu uso geralmente é a 80. Ela é rasgável. O TNT, ele não é rasgável, então a gente vai ter que cortar o excesso. Ó, a gente vai vir e cortar o excesso do TNT bem perto da linha, né? Mas com cuidado para não cortar a linha, senão vai desmanchar, tá? Então, tem que tomar sempre cuidado nessa parte. Corta bem próximo ali, o mais próximo que você conseguir, sem cortar a linha. E agora, eu vou vir com o isqueiro, com a parte de baixo da chama, parte azulzinha, vou aproximar do TNT e ele vai queimar, deixando um acabamento ótimo. Eu gosto demais de trabalhar com TNT para esse tipo de peça, justamente por isso, ó.
que eu consigo queimar e ele fica praticamente em nada, não dá de ver nenhuma sobrinha ali. E a entretela, eu acho que fica uns fiapinhos. Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com TNT, porque ele não fica esses fiapos. Então, eu venho com a chama azul, tá? Se for com o lado vermelho da chama, geralmente fica pretinho, tá? Quando a gente queima. Então, tem que ser o lado azulzinho da chama, a parte de baixo. A mesma coisa se você estiver usando a vela, tá? Usa a parte de baixo. Quando a gente faz mais peças, é até legal ir com a vela, porque aí não precisa ficar segurando, né? Apoia a vela e vai queimando sem precisar segurar. Aqui com o isqueiro, a gente acaba trabalhando com uma mão no isqueiro e a outra mão segurando a peça, né? Acaba sendo um pouco mais cansativo. Agora, vamos colocar o botão, né? Para isso, eu fecho ali a minha peça na costura, vou medir de cima mais ou menos 1 centímetro e centralizo ali, ó, no meio da nossa abinha. Aí eu venho com esse alfinetão aqui e faço a marcação em cima e embaixo. E aí eu já furo um pouquinho mais, que facilita na hora de colocar o botãozinho tic-tac. E tô com o meu balancinho e com o meu botãozinho tic-tac. Se vocês quiserem usar outro botão de metal, pode usar. Eu gosto de usar o tic-tac porque eu acho que ele é delicadinho, além dele ser um pouco mais em conta, então a peça não fica muito cara, né? Então vou colocar na parte da aba, é um pouco mais fácil de colocar. A gente só encaixa ali um lado do botão. Prende. E aí na parte de baixo, como é um pouco mais difícil de colocar assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Vou trocar aqui. Vou colocar ali o meu botãozinho. A parte do pininho, né, eu coloco dentro do bolso. E ali, na parte de baixo, ó, eu vou colocar um tecidinho, vou colocar o botão bem certinho no lugar que ele tem que ficar e vou pressionar. Aí eu não preciso abrir o bolso, né? Quem tem alicate, eu acho que é um pouco mais fácil de colocar, que dá pra colocar ali por dentro. Mas o balancinho é um pouco mais difícil, aí pode fazer dessa forma. E ó, tá colocadinho o nosso botão e a nossa carteirinha fica finalizada, um charme. Esse aqui que eu fiz com vocês é o tamanho porta-cartão, tá? O menorzinho. E ficou muito amor essa peça, né? Vocês podem aproveitar pedacinhos pequenos de tecido que vai sobrando, até pedacinho da própria encomenda da cliente, né? É uma dica aí bem legal, então, para reaproveitar os retalhos. Quem só tem bordadeira, faz ele totalmente na bordadeira. E agora a gente só passa o ferro ali, ó, para apagar o risco que a gente fez da caneta. Assim fica o nosso projeto finalizado. Espero que você faça muito aí no seu ateliê, que você presenteie, que você venda bastante. Um super beijo. Tchau!